Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 384 do projeto Bíblia para Iniciantes, livro de Lucas, capítulo 20, versículos hoje. Vamos do 27 ao 40, falando sobre a ressurreição, tá certo? Jesus, trazendo o contexto aqui, ele já tinha sido desafiado aqui logo no dia anterior agora do projeto, né, sobre a questão do tributo pelos escribas e pelos principais sacerdotes que estavam ali tramando como que iam pegar ele em alguma questão. Então eles trouxeram a questão do tributo e agora é a vez dos saduceus, né? Os saduceus, para que fique claro aqui para todos, eles eram um tipo de sacerdotes, vamos dizer assim, que se afirmavam ser descendentes de Zadok, que foi sumo sacerdote durante o reinado de Davi lá atrás. Então eles alegavam, eles se orgulhavam disso e eles se organizaram logo após a revolta dos Macabeus, que foi um tempo que não é registrado na Bíblia, né, só relatos históricos mesmo, que aconteceu 167 a 160 antes de Cristo, tá certo? E esses saduceus, eles ficaram até o ano 70 depois de Cristo, onde teve aí a destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído, e aí também eles desapareceram, né? Não resistiram a isso. Os saduceus, eles eram pessoas ricas, eles eram politicamente ativos, eles eram materialistas e se opuseram, né, tanto aos fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, Espírito Santo e etc. Mas eles não acreditavam, eles negavam essa questão de ressurreição, negavam a existência de anjos, de demônios, negavam a vida após a morte, ressurreição e etc. E eles também se opuseram a Jesus, no sentido de que as pregações de Jesus nem sempre iam de acordo com aquilo que eles pregavam, né? E eles estavam aqui, nessa passagem que a gente vai ler agora, eles estavam ali questionando Jesus sobre a questão da ressurreição, então eles elaboraram uma questão com todo o conhecimento que eles tinham das Escrituras e trouxeram uma questão para botar Jesus ali numa sinuca de bico, mas Jesus, como sempre, mestre, se sai de todas de forma espetacular, né? Então, mais uma vez, vamos aprender aqui com Jesus. Bom, versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, como eu já expliquei aqui, né, quem eram os saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Tá? Isso está lá em Deuteronômio 25, 5, e é chamado a lei do levirato, né? Um casamento de levirato, onde se a, a viúva, né, for deixada sem filho daquele marido que faleceu, o cunhado obrigatoriamente teria que gerar um filho nela, tá? Para gerar, e esse filho, o primeiro filho, poderia ter até mais, mas o primeiro e exclusivamente o primogênito, ele seria considerado filho do falecido. Ele estaria ali continuando a descendência, para que não houvesse ali perda na descendência, perda na questão de herança, que era muito
né? A herança de terras naquela época era muito importante, né? Essa questão. Então existia essa lei, a lei do levirato. Então eles pegaram essa lei e formularam aqui uma questão para botar Jesus numa sinuca de bico. Então, olha só, continuando. Ora, havia 7 irmãos. Olha a história que eles inventaram. O primeiro casou e morreu sem filhos. Ou seja, o cunhado, um dos irmãos teria que gerar, né, casar com ela e gerar filho nela, né? Mas continua. O segundo e o terceiro desposaram a viúva, porém não deram filhos. Igualmente os 7, né, indo um por um, e os 7 casaram e não tiveram filhos. Olha a história que eles inventaram. E todos morreram. E ela ficou sem filho. Por fim, a mulher também morreu sem filho. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Uau! Versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Ou seja, Jesus está trazendo aqui e reforçando que existe a ressurreição. Com certeza os saduceus não gostaram dessa resposta, e ainda estão falando que vocês não entendem nada da ressurreição, porque lá não vai ter esse negócio de casamento. Casamento é só para essa vida terrena aqui. E ele ainda explica mais. Versículo 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Ou seja, e eles nem acreditavam em anjos. Então, quando Jesus está falando que na vida vindoura, na era vindoura, na ressurreição, nós nos tornaremos como os anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Repetindo mais uma vez aqui sobre a questão da ressurreição. Imagina a cara dos saduceus nessa hora, né? E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, lá em Êxodo 3:6. Versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Uau! E aí, versículo 39 e 40. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Percebe que quem elogiou aqui Jesus não foram os saduceus, foram os escribas, que estavam ali também, né? Todos ali aos pés de Jesus e aprendendo com tanta sabedoria, com tanta autoridade, né? Os saduceus colocaram ali o rabinho entre as pernas e ficaram caladinhos, mas os escribas gostaram, porque quem eram os escribas? Aqueles que tinham, né, todo o conhecimento das Escrituras e analisando tudo que Jesus falou. Uau, tudo que Jesus falou aqui bate, né? Então, ok, mestre, respondeste bem. E versículo 40, dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Todas as perguntas acabavam indo contra o que eles imaginavam, contra aquilo que eles planejaram para pegar Jesus, mas não tem como. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele que nos criou junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, a única coisa que podemos fazer é nos prostrar diante de Jesus e recebê-lo, receber essa autoridade na nossa vida, receber esse conhecimento, receber essa sabedoria. Amém? Então é isso, ficamos por aqui e um dia maravilhoso e abençoado para você. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.